Olá, sou o professor Idenberg Ordosgoito da Frota, do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas. Sejam todos bem-vindos ao curso online Matemática para a Universidade. Neste tópico, nós vamos abordar a geometria analítica. A geometria é um dos ramos mais antigos da matemática. Ele remonta aos tempos dos babilônios, há 2000 anos antes de Cristo. Ela foi sistematizada somente nos anos 300 a.C., com a edição do famoso livro Os Elementos de Euclides. A introdução da álgebra na geometria ocorreu praticamente 2000 anos depois, na primeira metade do século XVII, por dois matemáticos franceses e contemporâneos, o Pierre de Fermat e o René Descartes, o que levou à denominação de geometria analítica. Com a introdução da álgebra, as soluções dos problemas de geometria ficaram mais precisas e um enorme leque de possibilidade de cálculo se abriu para o desenvolvimento desta disciplina. Neste tópico, nós vamos ver que, a partir da representação da distância entre dois pontos por suas coordenadas, vamos desenvolver diferentes problemas da geometria. E vamos ver que realmente é prazeroso estudar matemática. Vamos lá. Matemática para a Universidade. Tópico 3. Geometria analítica. Segunda parte, onde vamos abordar a função linear e a linha reta e problemas clássicos da reta. Vamos iniciar este tópico com a função linear e a linha reta. Nós vamos deduzir, inicialmente, a função que representa a linha reta. Vamos partir da área deste triângulo, que nós deduzimos no tópico anterior. Então, nós temos aqui três pontos não colineares. Se nós fizermos a área deste triângulo zero, o que vai acontecer? Esses três pontos vão ficar colineares, ou seja, os três pontos vão pertencer a uma mesma reta. Então, nós vamos partir desta solução da área. A área deste triângulo, em termos das coordenadas dos seus vértices, é dada por essa expressão aqui. Muito bem. Então, nós vamos fazer esta área zero, de maneira que esses três pontos vão cair em cima de uma mesma reta. E a partir daí, nós deduzimos a equação da reta. Então, fazendo os três pontos coincidirem com a área do triângulo ABC igual a zero, nós temos descrita uma reta. Então, fazendo isto zero, significa que esses três pontos que têm coordenadas x1, y1, x2, y2 e x3, y3, pertencem a uma mesma reta. Posso simplificar e pegar apenas a parte que está dentro do colchete. Dizer que isso aqui é zero, porque 0 vezes meio é zero. E vou fazer a seguinte substituição. Vou substituir o x2, y2, aqui do ponto B, por x e y, respectivamente. De maneira que agora as coordenadas do ponto B vão variar ao longo desta reta vermelha. E vamos fixar as coordenadas x1, y1 e x3, y3. Então, para esta dedução, as coordenadas x1, y1, x3 e y3 são constantes. E a variável vai ser as coordenadas do ponto B, que vão poder se deslocar ao longo desta reta vermelha. Por isso, nós estamos generalizando e chamando x2 de x, y2 de y.
onde x e y são pontos quaisquer da reta vermelha. Bom, então, fazendo essas transformações, nós vamos obter o seguinte. Substituindo x2 por x, y2 por y, passamos a ter esta equação aqui, onde aparece y e x no primeiro parênteses e xy no segundo parênteses. Vou levar esta equação para o próximo slide e reescrever aqui no topo. E vou rearranjar esta equação colocando o y e o x em evidência. Então ficou escrito desta forma, quando nós colocando o y em evidência deste termo e deste, e o x em evidência deste termo aqui e deste outro aqui. Ficou escrita desta forma. Ou passando os dois parênteses da direita para o lado direito, nós temos esta forma. Ou ainda, dividindo tudo por x3 menos x1, considerando sempre que x3 menos x1 seja diferente de zero, nós obtemos esta expressão, com a condição que x3 menos x1 seja diferente de zero. Agora observe o seguinte, esse coeficiente que está ao lado do x é uma constante, porque y3, y1 e x3 são constantes, e x1 são constantes. Esse coeficiente que ficou aqui ao lado direito também é uma constante, porque x1, x3, y1 e y3 são constantes. Então, eu vou chamar a primeira constante de A e a segunda constante vou chamar de B, lembrando sempre que x3 é diferente de x1. Esses dois pontos C e A são pontos diferentes. Bem, substituindo esse resultado na equação de cima, nós vamos ter esta equação y é igual a x mais b, que é a equação reduzida da reta. Por que nós chamamos isto aqui de equação reduzida da reta? Porque essa equação não fica definida para uma reta paralela ao eixo y. Então, para esta equação existe uma exceção. As retas paralelas ao eixo y não são representadas por ela. Nós vamos ver daqui a pouco como fazer para que essas retas também do eixo y sejam representadas pela equação da reta. Então, por isso nós chamamos equação reduzida da reta, porque ela não representa todas as retas possíveis. Ela representa apenas aquelas retas que não são paralelas ao eixo y. Então, aqui nós temos o y em função de x, onde o a e o b são constantes. Vamos definir os parâmetros angular e linear da reta. A equação reduzida da reta também representa uma função linear em x. Definimos como a o parâmetro ou coeficiente angular e b o parâmetro ou coeficiente linear da reta. Vamos olhar para esta figura ao lado. Nós temos uma reta na cor vermelha, representada por esta função linear y é igual a x mais b. No ponto em que x é igual a zero, a ordenada da reta é exatamente b. Enquanto quando nós fazemos x igual a zero nesta equação em vermelho, y é igual a b. Este ponto de interseção da reta com o eixo y é que chamamos de parâmetro ou coeficiente linear da reta. Vamos agora determinar o parâmetro ou coeficiente angular, representado pela letra A. Para isso, vamos definir esses dois pontos. O ponto P1, que tem abscissa x1 e ordenada y1, e o ponto P2 com abscissa x2 e ordenada y2. Então, nós podemos escrever para cada um desses pontos que y1 é igual a A vezes x1 mais b, onde eu simplesmente substituí o valor de x1 na equação na cor vermelha. E y2 é obtido também da equação da função linear,
que é igual a A vezes x2, onde x2 é a abscissa do ponto P2, mais B. Agora vamos construir esse triângulo retângulo, em que o ângulo alfa é o ângulo que a reta faz com o eixo x. Bem, o comprimento deste cateto, é dado pela diferença entre a abscissa x2 e a abscissa x1. E o comprimento do cateto oposto ao ângulo alfa é dado pela diferença entre a ordenada y2 e a ordenada y1. Bom, com isso, nós podemos calcular a tangente desse ângulo. A tangente do ângulo alfa, segundo a trigonometria, é dada pela razão entre o lado oposto e o lado adjacente, como escrevi nesta equação à esquerda. Então, tangente alfa é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, vamos substituir essas duas equações de cima na equação de baixo e nós vamos ter isto. Agora, nós podemos simplificar. Este b cancela com o b que está dentro do parênteses e esta equação fica escrita desta forma, onde eu coloquei o a em evidência. Agora, nós temos no numerador essa grandeza dentro do parênteses, que é igual à do denominador. Elas se cancelam e a tangente alfa fica escrito desta maneira. Quer dizer, o a que aparece aqui multiplicando o x é exatamente a tangente do ângulo alfa que a reta faz com o eixo y. Então daqui tiramos que a é o arco cuja tangente é alfa. Então este a, cuja tangente é dada pelo ângulo alfa, o ângulo que a reta faz com o eixo x, é definido como um parâmetro ou coeficiente angular da reta. Este ângulo alfa nós podemos também dizer que ele pode representar a própria direção da reta em relação ao eixo x. Então assim nós definimos o parâmetro b, que é o parâmetro ou coeficiente linear da reta, que é dado pela interseção da reta com o eixo y, e o parâmetro a, que é o parâmetro ou coeficiente angular da reta, que é dado pela tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Então veja o seguinte, nós vimos que esta reta y é igual a x mais b, ela não representa, esta equação da reta, ela não representa todas as retas. Ou seja, ela não representa as retas que são paralelas ao eixo y. Porque as retas paralelas ao eixo y seriam aquelas retas em que A seria infinito. E infinito aqui não nos interessa. Então vamos redefinir a equação da reta de maneira que abranja também as retas que são paralelas ao eixo y. Então nós vamos fazer o seguinte, vou reescrever esta equação em vermelho desta forma. Eu vou levar o y para o lado direito e escrever desta maneira aqui, ax mais menos 1y mais b. Então aqui nós temos o seguinte, aqui nós temos um parâmetro a, que pode ser um número qualquer, um número real qualquer, e aqui um parâmetro b, pode ser outro número real. Muito bem. Agora, aqui multiplicando por y, nós temos um número bem definido, que é o menos 1. Os matemáticos, eles gostam de generalizar, porque quando eles generalizam, eles criam condições de nós estudarmos todas as formas possíveis daquele problema. Então, vamos generalizar esta equação e dizer, em lugar de menos 1, vamos colocar um outro parâmetro aqui. De maneira que vamos ter três parâmetros. Um parâmetro aqui multiplicando o x, um parâmetro multiplicando o y e um parâmetro substituindo este b. Então vamos dizer o seguinte, generalizando, vamos chamar o a minúsculo de a maiúsculo, o menos 1 vamos chamar de um parâmetro b, e o b minúsculo vamos chamar de um parâmetro c. Então, redefinindo esses parâmetros, em particular
generalizando o menos 1 que aparece aqui para um parâmetro b, pode ser um número real qualquer, então nós temos esta equação: ax mais by mais c igual a zero. Esta equação é que chamamos de equação geral da reta. Por quê? Porque além de ela atender o caso particular desta reta aqui, desta equação, qual é o caso particular desta equação? Quando este parâmetro aqui, que multiplica o y, é menos 1. Ela atende outras situações, quando este parâmetro b, que multiplica o y, for diferente de menos 1. Então, por isso a razão de nós chamarmos esta equação da equação geral da reta. Então, vamos ver alguns casos particulares desta equação. Primeiro caso, vamos considerar que o a é zero e o b e o c sejam diferentes de zero. Se nós fizermos isso, o que acontece? O primeiro termo vai desaparecer e vai ficar só by mais c, né, igual a zero. Ou seja, y é igual a menos c sobre b. Então, nesse caso, quando o a é igual a zero, esse parâmetro menos c sobre b, ele é exatamente o b que aparecia aqui nesta equação, que aparecia antes aqui nesta equação. Então, nós teremos nessa situação a seguinte representação para esta reta que eu estou representando em vermelho aqui. O y igual a b, quer dizer, qualquer que seja o valor de x, uma vez que o x não aparece aqui nesta equação, o y vale b. Ou seja, isto aqui representa uma reta paralela ao eixo x com uma distância b do eixo x. Então, qualquer ponto desta reta vermelha, ela está a uma distância b do eixo x. Ou seja, qualquer ponto desta reta vermelha tem o valor de y igual a b, uma constante. Então, esta equação representa uma reta paralela ao eixo x. Isto é, quando a é zero na equação geral da reta, esta reta se reduz a uma reta paralela ao eixo x. Agora vamos ver esse segundo caso, em que a é zero, o b é diferente de zero e o c é zero. Então nós temos aqui o a é zero, isso desaparece, o c é zero, desaparece também. Então nós temos by igual a zero, ou seja, y é igual a zero, uma vez que nós estamos considerando que o b é diferente de zero. Então a única solução que tem para esta equação é o y ser zero. Como representamos? Ora, se o y é zero para quaisquer valores de x, então aqui nos eixos cartesianos, nós representamos esta equação com esta reta vermelha sobre o eixo x. Esta reta vermelha sobre o eixo x está nos dizendo que em qualquer ponto dela, o y vale zero. Então, é uma reta que coincide com o eixo x. O terceiro caso, vamos considerar a diferente de zero, b igual a zero e c diferente de zero. Então, nós temos o seguinte: como o b é igual a zero, este b aqui é igual a zero, o y desaparece. Então, nós vamos ter ax mais c igual a zero. Então, nós tiramos que x é igual a menos c sobre a. Esse menos c sobre a é um número, é uma constante. O c é uma constante, o a é uma constante, não, menos c sobre a é uma constante. Vou chamar essa constante de p. Então, esse aqui é o caso especial em que esta reta, esta equação aqui não representava. Por quê? Porque esta equação x igual a p representa exatamente a equação da reta paralela ao eixo y. Observe-se o seguinte: qualquer ponto da reta em cor vermelha, seja qual for o valor de y ao longo dessa reta vermelha, o x, a posição dele em relação ao eixo x é sempre p, é sempre uma constante. Ora, se para qualquer valor de y
o x é uma constante, vale p, então esta reta vermelha é paralela ao eixo y. Então este é o caso, exatamente o caso, que não podia ser representado por esta reta, por esta equação, né, por esta equação reduzida da reta. Porque neste caso aqui, a inclinação da reta é um ângulo de 90 graus com o eixo x. Sendo 90 graus, a tangente é infinita. Ora, se a tangente é infinita, né, esta reta aqui, essa equação aqui fica indeterminada. Esta equação, porque para qualquer valor de x vai dar infinito isso aqui. Fica indeterminado, então ela não serve para representar uma reta paralela ao eixo y. Mas esta equação geral da reta serve, né, como nós estamos mostrando aqui. Então, o caso particular em que o y é diferente de zero e o b é zero, representa exatamente uma reta paralela ao eixo y. Então, com essa generalização, nós corrigimos a deficiência desta equação aqui em relação às retas paralelas ao eixo y. A quarta possibilidade seria o a diferente de zero, o b zero e o c zero, que é isso que está aqui, o a diferente de zero, b zero, c zero. Então, os dois últimos termos desaparecem, fica ax igual a zero. Ou seja, como o a é diferente de zero, a única possibilidade é o x ser zero para essa equação aqui dar zero. Então, o que significa isso? O x sendo zero, significa que qualquer ponto da reta está sobre o eixo y, uma vez que qualquer um desses pontos, o x é zero. Então, este caso de a diferente de zero, b zero e c zero representa uma reta exatamente coincidente com o eixo y. E o quinto caso é o a diferente de zero, o b diferente de zero e o c igual a zero. A diferente de zero, b diferente de zero, c igual a zero, o último termo é eliminado, nós vamos ter isso. Então nós tiramos QI, y é igual a menos a sobre bx. Ora, menos a sobre bx, olhando para essa equação em vermelho, que é a equação reduzida da reta, isso nos diz que esta razão menos a sobre b é o próprio a que aparece aqui. Então, esta função, ela representa essa reta inclinada de um ângulo alfa, passando pela origem. Ela passa pela origem, por que passa pela origem? Porque o b é zero. Né? Ela passa pela origem, porque o c sendo zero, nós estamos tomando o c sendo zero, então o b, que aparece aqui na definição de c, é zero. Muito bem, o b sendo zero, isso aqui se transforma numa equação da reta, um coeficiente angular alfa, passando pela origem, como está sendo representado aqui nesta figura do lado direito. Então essas são as 5 possibilidades, né, dessa equação da reta generalizada, ou equação geral da reta. Ela se aplica a todas as situações possíveis da reta descrita neste plano. Bem, vamos agora escrever a equação da reta em função das coordenadas na origem. Nós temos aqui esta reta, e ela toca o eixo y neste ponto B e toca o eixo x nesse ponto A. Esses dois pontos, que eu estou chamando isso aqui de um ponto A e isso um ponto B. Ou seja, a coordenada do ponto P1 é A0 e a coordenada do ponto P2 é 0B. Muito bem. E nós queremos achar a equação desta reta em termos das coordenadas na origem. Quais são as coordenadas da origem? Ora, quando a posição x nessa reta for 0, né, a coordenada dela vale b, que é o valor da ordenada. A ordenada vale b. E quando o y for 0, a abscissa vale a. Então nós queremos escrever esta reta em termos deste a e deste b
que representam as coordenadas da reta na origem. O A é a coordenada da reta quando é a abscissa da reta quando o y é zero, e o B é a ordenada da reta quando o x for zero. Muito bem. Então, no ponto P1, eu posso escrever que x é igual a e o y é igual a zero, é o que está representado aqui dentro dos parênteses. Então, usando esses números aqui na equação em vermelho, nós vamos ter A vezes A. O B é zero, desaparece. O Y é zero, esse termo em B desaparece. Então fica A vezes A mais C igual a zero. Então A é igual a menos C sobre A minúsculo. No ponto P2, nós temos o x vale zero e o y vale b. X vale zero, y vale b, como estou colocando aqui. Substituindo esses valores na equação em vermelho, nós vamos ter o A vezes zero desaparece, ficou B vezes B minúsculo, mais C igual a zero, então o B maiúsculo é igual a menos C sobre B minúsculo. Bem, agora eu determinei quem é o A e quem é o B, a partir das informações sobre as coordenadas na origem desta reta em vermelho. Então vamos agora substituir o A e o B na equação em vermelho, o A maiúsculo e o B maiúsculo na equação em vermelho, passamos a escrevê-la dessa forma, nessa equação azul. O C, nós estamos supondo que é diferente de zero. Então aparece o C aqui, o C aqui, nós podemos cancelá-lo, dividir tudo por menos C. Então, dividindo tudo por menos C, nós vamos encontrar esta equação aqui. 1 sobre AX mais 1 sobre BY igual a 1, que é a equação da reta em função das coordenadas A e B da origem. Agora, vamos deduzir a equação normal da reta. Então, vamos considerar esta reta vermelha, em cor vermelha, perpendicular a este segmento de reta OP. Então, nós queremos determinar a equação desta reta em função da distância dela à origem, que é dado por este valor de P, e este ângulo ômega. Então, P é o comprimento do segmento de reta OP, como estou escrevendo aqui. O ângulo ômega é o ângulo que o segmento azul faz com o eixo X. O segmento azul é perpendicular à linha reta em vermelho. Este ângulo alfa, como o eixo Y faz 90 graus com o eixo X, esse ângulo alfa é igual a π sobre 2 menos o ângulo ômega. Então, nós queremos determinar a equação das retas que estão a uma distância P da origem, tendo como base esse segmento azul, que faz um ângulo ômega com o eixo X. Para isso, nós vamos partir desta equação da reta em termos das suas coordenadas da origem, que acabamos de demonstrar. Onde o A é a distância ao longo do eixo X da origem ao ponto P1, e B é a distância ao longo do eixo Y da origem ao ponto P2, onde P1 e P2 são os pontos de interseção da reta vermelha com os respectivos eixos coordenados. Então, esse P que aparece aqui, nós podemos obter a partir desse triângulo retângulo aqui, olha, triângulo OP1P. Como o lado OP é adjacente ao ângulo ômega, podemos escrever que P é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, que tem um comprimento A, cosseno de ômega. Como escrevemos aqui, e a partir daqui tiramos que A é P sobre cosseno ômega. Da mesma maneira, o B nós podemos tirar desse outro triângulo retângulo, OP, P2, onde o lado B é oposto
ao ângulo de 90 graus e P é adjacente ao ângulo alfa. Então podemos escrever que P é B cosseno de alfa. Muito bem. Mas o alfa é igual a π sobre 2 menos ômega. Então podemos escrever desta forma. Cosseno de π sobre 2 menos ômega. E o cosseno de π sobre 2 menos ômega é igual ao seno de ômega. De maneira que P é igual a B seno de onde nós tiramos que B é P sobre seno de ômega. Então, com isso, nós determinamos o A e o B em função de P, do parâmetro P, e do ângulo ômega. Agora, nós substituímos esses dois resultados em vermelho na equação em vermelho, né? E obtemos que x cosseno de ômega mais y seno de ômega é igual a P. Então, esta é a equação normal da reta, ou seja, para quaisquer P e quaisquer ômega, nós vamos ter uma reta normal, né, a este segmento azul que eu estou mostrando aqui. Por isso nós dizemos que é a equação normal da reta. E P é a distância da reta à origem e ômega é o ângulo que esse segmento P faz com o eixo X. Então, assim, nós demonstramos a equação normal da reta dada por essa expressão que está aqui no quadro em amarelo. E vamos, em seguida, mostrar as equações paramétricas da reta. Então, nós temos aqui, ao lado direito, uma figura representando uma reta na cor vermelha. E vamos pegar um ponto qualquer aqui da reta, que eu vou chamar ponto P, com coordenada x0, y0. E a reta faz um ângulo alfa. Alfa com o eixo x, ou podemos dizer também, forma um ângulo beta com o eixo y, onde alfa mais beta vale 90 graus. Bem, agora vamos pegar um ponto qualquer nesta reta. Um ponto qualquer nesta reta, chamado de M, com coordenada x e y. E nós podemos deslizar esse ponto ao longo desta reta. Podemos deslizar este ponto ao longo desta reta. E à medida que nós deslizamos este ponto M ao longo da reta, o que vai mudando? Vai mudando esse parâmetro T aqui, que é a distância desse ponto M genérico a este ponto definido aqui, P, nas coordenadas x0, y0. Então, o que eu quero escrever é esta equação da reta em vermelho em termos deste T, desse parâmetro, que permite com que o ponto M deslize ao longo da reta. Pois bem, então a equação da reta em vermelho em termos desse parâmetro T é que nós chamamos de equação paramétrica da reta. Nós variamos o T, e variando o T, nós descrevemos todos os pontos que estão ao longo desta reta. Muito bem. Para isso, vamos desenhar esse triângulo retângulo aqui. Se isto aqui é T, então este lado, né, que é a projeção do segmento P sobre o eixo X, nós dizemos que é T cosseno de alfa. Por quê? Porque se esse ângulo é alfa, aqui em cima também é alfa. Da mesma maneira, este lado oposto ao ângulo alfa, nós escrevemos como sendo T seno de alfa. Então nós podemos escrever que a posição x e y, as posições x e y do ponto M, pode ser dado por essas expressões aqui. Observe aqui na figura, o que é x? X é este ponto aqui. Ora, x é dado por, em relação à origem, x é igual a x0, que é este ponto aqui, mais esse segmento de reta azul. Quanto é o segmento de reta azul? T cosseno alfa. Então, x vai ser x0 mais t cosseno alfa. Com isso, nós determinamos a coordenada x do ponto M. Essa coordenada x é dada pela coordenada inicial, x0, mais o segmento de reta azul,
P cosseno alfa. Da mesma maneira, então, está aqui na primeira equação. Da mesma maneira, nós podemos determinar o y. Quem é o y? Ora, a ordenada y vai ser a ordenada y0, mais esse segmento azul. Esse segmento azul está aqui. Então, o y vai ser dado por y0 mais o segmento azul. Quem é o segmento azul? Esse segmento de reta em azul é t seno alfa. Então, o y vai ser essa parte inicial, y0, mais o trecho azul, que é t seno alfa, que é dado desta forma que está aqui no quadro amarelo. Então, x é igual a x0 mais t cosseno alfa, ou y é igual a x0 mais t seno alfa, é a equação paramétrica desta reta. Né? Nós variando o t para um alfa fixo, variando um t, nós temos todos os pontos desta reta em cor vermelha. Nós podemos também lembrar o seguinte, que seno alfa é igual a cosseno beta. Ora, beta é 90 menos alfa. Por quê? Se aqui é alfa, este ângulo aqui de baixo também é alfa. E como o total dá 180 graus, o ângulo aqui na origem é 90, então o beta é 90 menos alfa. Muito bem. Então, sendo o beta igual a 90 menos alfa, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, como eu estou escrevendo aqui. Então, vou substituir seno de alfa é igual ao cosseno de beta na equação de cima e temos isso. Então, agora aqui nós temos que x é igual a x0 mais t cosseno alfa, onde o alfa é o ângulo que a reta faz com o eixo x. E aqui nós temos y é igual a y0 mais t cosseno beta, onde beta é o ângulo que a reta faz com o eixo y. Então, dessa maneira, nós encontramos uma forma mais simétrica de representar o x e o y. Então, o x é dado por t cosseno do alfa, onde o alfa é o ângulo que a reta faz com o eixo x, e o y é y0 mais t cosseno beta, onde o beta é o ângulo que a reta faz com o eixo y. Com isso, ficam determinadas as equações paramétricas da reta. Nós precisamos de duas equações, uma para dar o valor de x e a outra para dar o valor de y, tanto aqui na representação de cima como na representação de baixo. Por isso chamamos equações, no plural, paramétricas da reta. E precisamos de duas equações para representá-la. Agora, vamos estudar alguns problemas clássicos da reta. Vamos começar com a equação das retas que passam por um ponto. Então, a figura ao lado apresenta várias retas passando pelo mesmo ponto P, que nós estamos chamando de x0, de coordenada x0, y0. Ou seja, aqui nós temos uma família de retas que se interceptam neste ponto P de coordenadas x0, y0. Bem, então, usando a equação geral da reta, nós podemos escrever, né, que qualquer reta que esteja passando pelo ponto P, x0, y0 é escrita desta forma que está aqui. Esta equação serve para qualquer uma dessas retas. E vamos definir um outro ponto, P, de coordenada x e y, sobre uma dessas retas. Eu estou escolhendo esta primeira aqui, por exemplo. Bem, então eu escrevo desta forma. Ax mais by mais c igual a 0. Agora vamos subtrair uma equação da outra. Quando nós subtraímos uma equação da outra, o parâmetro c desaparece. Então nós temos esta equação aqui. A vezes x menos x0, mais b vezes y menos y0. Já coloquei o a e o b em evidência. Bem, se o a for diferente de zero, este a for diferente de zero, eu posso escrever isto aqui, que y menos y0 é igual a menos b sobre a, x menos x0. E vou chamar menos b sobre a de a,
e encontro esta expressão y é igual a y0 mais ax menos x0. Então, esta expressão é uma expressão que serve para qualquer reta que passe pelo ponto P, x0, y0. O que vai diferenciar? O que vai diferenciar é este parâmetro A, o parâmetro A. Variando o parâmetro A, nós vamos ter várias retas com inclinações diferentes, passando por esse ponto P de coordenada x0, y0. Então, nós podemos dizer que esta equação representa as equações, ou uma família de equações de retas, que passam pelo ponto x0, y0. Peguei como exemplo esta primeira reta. Se fosse a segunda, a terceira ou a quarta, o que vai mudar, passando de uma reta para outra, é apenas a inclinação delas. Aqui tem uma inclinação, se eu pegar esta outra reta, a segunda reta vai ter outra inclinação, a terceira reta vai ter outra inclinação. E essas inclinações estão representadas por esta letra A. Então, variando o A, nós variamos a inclinação da reta, então nós descrevemos todas as retas que passam por este ponto x0, y0. Então, nós podemos passar o y0 para o lado esquerdo e escrever desta forma que está aqui. Então, quando nós escrevemos desta forma, o que significa? Nós estamos escrevendo as coordenadas y e x em termos da coordenada y0 e x0. É a mesma coisa que dizer o seguinte, as coordenadas x0 e y0 agora passaram a ser a origem do nosso sistema de coordenadas. Então, esta família de retas, agora eu posso descrever da forma que está aqui, onde o x e o y agora eu estou tomando em relação a x0 e y0. Então aqui nós podemos dizer que a nossa família de retas é construída por retas que passam pela origem, onde a origem agora nós estamos tomando no ponto x0 e y0, com um número infinito de inclinações. Portanto, nós temos infinitas retas passando por este ponto P00, que passou a ser a origem do nosso sistema de coordenadas. Vamos considerar a equação das retas que passam por dois pontos. Então, vamos partir daqui, dessa figura. Nós temos dois pontos, o ponto P1, x1, y1, e o ponto P2, x2, y2, e queremos achar a equação desta reta que passa por esses dois pontos. Lembrando da geometria, nós sabemos que existe apenas uma reta passando por dois pontos. Então vamos determinar esta reta passando pelos pontos P1 e ponto P2. O ponto P1 tem a coordenada x1 e y1, e o P2 tem as coordenadas x2 e y2. Bem, vamos iniciar aqui com a equação geral da reta. Então, da equação das equações da reta que passam por P1, como esta reta aqui é inclinada, nós vamos pegar diretamente a equação reduzida da reta. Então eu posso dizer que y é igual a y1 mais a vezes x menos x1. Da mesma maneira, eu posso pegar a equação da reta que passa por P2, a partir da equação reduzida da reta, e escrever que y é igual a y2 mais a vezes x menos x2. Muito bem. Agora, eu vou subtrair uma equação da outra. Eu vou subtrair uma equação da outra e temos o valor de A. Então, o parâmetro A, que aparece aqui, vai ser dado por y2 menos y1 sobre x2 menos x1.
supondo que x2 e x1 sejam pontos distintos. Portanto, P1 e P2 sendo pontos distintos, o x1 e o x2 serão diferentes. Muito bem. Então, com esse valor de A, eu volto para uma dessas equações de cima, para a equação de cima, e escrevo que y é igual a y1 mais a diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas, multiplicado por x menos x1. Então, essa é uma equação, né, que representa perfeitamente os pontos, a reta passando por esses dois pontos, P1 e P2. Então, conhecidos dois pontos, P1 e P2, se nós temos as coordenadas desses dois pontos, nós podemos determinar a equação da reta que passa por esses dois pontos por meio desta equação que está aqui. Vamos determinar o ponto de interseção de duas retas. Vamos considerar que nós temos duas retas, uma azul e uma vermelha. A azul tem esta equação geral, que está escrita em azul, e a vermelha tem essa equação geral, que está escrito em vermelho. E elas se interceptam neste ponto, PI, ponto de interceptação, que tem as coordenadas xi e yi, ou seja, abscissa xi e ordenada yi. Bem, então nós podemos escrever para estas duas retas, essas duas equações. A reta azul eu escrevo desta forma, e a reta vermelha eu escrevo desta forma. Temos duas equações que representam a reta azul e a reta vermelha. Bem, de cada uma delas eu tiro a ordenada y. Então, da azul eu tiro que y é igual a menos a sobre bx menos c sobre b. E da vermelha eu tiro que y é igual a menos a' sobre b' x menos c' sobre b'. Bem, então eu vou definir menos a sobre b chamar de a e menos c sobre b chamar de b, que nós tiramos da comparação dessas retas com as respectivas retas reduzidas, da equação da reta reduzida. Da maneira, o a' é isto, menos a' sobre b', e o b' minúsculo é menos c' sobre b' maiúsculo. Bem, então, da equação reduzida de cada uma delas, eu tiro que y, o ponto de interceptação, yi é igual a xi mais b, no azul, e o vermelho, eu tiro que o yi é a' xi mais b'. Eu tirei da utilização dessas equações nas duas primeiras. Bem, agora, como nós queremos estudar a questão da interseção, vamos ver várias situações. A primeira situação é se o A for diferente de A'. O A diferente de A' significa o quê? Que essas retas têm inclinações diferentes. A diferente de A' significa que a inclinação da reta azul é uma, a inclinação da reta vermelha é outra. Então, vou escrever esta aqui como AXI mais B e esta aqui como A'XI mais B'. Bem, como o A' é diferente do A, ou seja, o A é diferente de A', isto aqui é diferente disso, ou seja, A sobre B é diferente de A' sobre B'. Então, as duas retas, quando têm inclinação diferente, significa que a razão entre esses dois parâmetros, A e B e A' e B' são diferentes. Então, para que essas retas se interceptem, elas vão se interceptar quando a inclinação é diferente uma da outra. Isso ocorre quando a razão entre o parâmetro A e o A', a razão entre esse parâmetro A e A', e a razão entre esse parâmetro B e B' são diferentes. Então, esse sistema é perfeitamente determinado. Nós podemos determinar esse sistema, ou seja, determinar este ponto x e y, né, sempre que a razão entre A e A' for diferente da razão entre B e B'. Vamos para o segundo caso. Se A é igual
A' e B é igual a B'. Nesse caso, as inclinações das duas retas são iguais. Se elas são iguais, além de elas serem iguais, o B é igual a B'. A posição onde elas cortam o eixo Y são iguais também. Então nós temos uma situação em que as duas retas têm a mesma inclinação e ambas cortam o eixo Y no mesmo ponto. Então aqui temos essa situação. As duas retas são paralelas, a azul é paralela à vermelha, mas além disso, o ponto em que ambas tocam o eixo Y são iguais, B igual a B'. Portanto, essas duas retas são coincidentes. As duas retas coincidem, por isso estão mostrando em pontilhado a vermelha e a azul ocupando o mesmo espaço aqui no plano XY. Então, quando isso ocorre, nós temos essa situação. A é igual a primo, A é igual a primo, então A sobre A' é igual a B sobre B'. Por outro lado, B é igual a B', então C sobre C' é igual a B sobre B'. Então, daqui dessas duas, nós tiramos isso. Ora, A sobre A' é igual a B sobre B'. Mas B sobre B' é igual a C sobre C'. Então, coloquemos essas informações numa única equação. A razão entre A e A' é igual à razão entre B e B' e é igual à razão entre C e C'. Então, sempre que isso ocorre, as retas são coincidentes. As duas retas são coincidentes. Quer dizer, todos os pontos das duas retas coincidem um com o outro. Então, esse sistema fica indeterminado, porque eu não tenho só uma solução. Como todos os pontos coincidem um com o outro, nós temos infinito número de pontos que coincidem. Por isso, a solução fica indeterminada. Vamos ver um caso. Agora, se A é igual a' e B é diferente de B'. Então, uma situação como essa. O A é igual a', ou seja, as duas retas são paralelas. E B é diferente de B'. Significa o quê? Que as duas retas cortam o eixo Y em pontos diferentes. Então, se elas cortam, de fato, essas duas retas são paralelas, e uma corta o eixo Y em B', e a outra, a azul corta o eixo Y no ponto B. Então, simplesmente, essas duas retas são paralelas e não coincidem uma com a outra. Então, nesse caso, não existe nenhum ponto de coincidência. Não existe nenhum ponto de coincidência da reta azul com a reta vermelha. Ou seja, não existe interseção da reta azul com a reta vermelha quando o A foi igual a primo, mas o B for diferente de B'. Então, nesse caso, A sobre A' é igual a B sobre B', e B é diferente de B', ou seja, C sobre C' é diferente de B sobre B'. Então, nessa situação, que a razão entre A e A' é igual à razão entre B e B', mas esta é diferente de C sobre C', as duas retas são paralelas, não coincidentes. Então, com isso, não existe nenhum ponto que sirva de interseção entre as duas retas. Portanto, quando o problema da interseção de duas retas obedece essa condição, a solução é impossível. Não existe ponto no plano XY pelo qual as duas retas passem ao mesmo tempo. Ou seja, não existe ponto de coincidência para essas duas retas, por isso nós dizemos sistema impossível. Vamos ver um exemplo desse ponto de interseção de duas retas. Então vamos ver. Determine o ponto de interseção das duas retas descritas pelas funções abaixo. Nós temos essas duas retas, a reta y1 e a reta y2. Nós queremos saber o ponto de interseção dessas duas retas. Fazendo o gráfico delas, escreva aqui os eixos cartesianos e desenho, faço o gráfico dessas duas retas. A reta azul é a y2 e a reta vermelha é a y1. Como elas são inclinadas, uma em relação à outra, como mostra este gráfico, então tem esse ponto de interseção aqui.
E é este ponto de interseção que nós queremos determinar suas coordenadas, ou seja, queremos saber quem é x e quem é y, onde as retas coincidem, as retas se tocam. Bom, nessa situação, vai haver interseção no ponto em que y1 é igual a y2. Neste ponto, o y1 da reta vermelha é exatamente igual ao y2 da reta azul. Então vai ter interseção quando a ordenada y das duas retas, y1 e y2, forem iguais. Então vamos dizer assim, vai haver interseção quando y1 é igual a y2. Então nós vemos para cá, o y1 é isto, coloquei aqui. O y2 é essa parte de baixo, coloquei aqui. Agora eu resolvo em x, trago o x para a esquerda, levo mais 1 para a direita, e nós vamos ter isto, ou seja, 2x é igual a 5, então x é igual a 2,5. Por outro lado, substituindo esse valor de 2,5 na equação y1 igual a x mais 1, nós vamos ter que y1 é igual a 2,5 mais 1, e o y1 vale 3,5. Então, as coordenadas em que existe interseção são o x vale 2,5 e o y1 é igual ao y2, que vale 3,5. Então, este ponto aqui tem como abscissa 2,5 e ordenada 3,5, que é o ponto único de interseção da reta vermelha com a reta azul. Vamos determinar a tangente de duas retas. Vamos considerar essas duas retas S e R. E elas formam um ângulo entre si, que eu estou chamando de θRS. O θ é o ângulo entre as retas R e S. E queremos saber a tangente desse ângulo. Bem, vamos colocar estas retas nos eixos cartesianos. Chamei esse eixo de x, esse eixo de y, e vou considerar que a reta vermelha faz com o eixo x um ângulo θr. E a reta azul faz com o mesmo eixo x um ângulo θs. Muito bem. É claro que o ângulo entre as duas retas, θrs, vai ser o quê? Vai ser o ângulo θs menos o ângulo θr, como eu estou escrevendo aqui, de acordo com a figura ao lado. Bem, a tangente de θrs vai ser, usando a trigonometria, a tangente de TRS é igual a tangente θs menos tangente θr. Mas isso aqui, a tangente da diferença de dois ângulos, é dada por essa expressão que está aqui. Eu estou trazendo lá da trigonometria. Tangente θs menos tangente θr, 1 mais o produto das duas tangentes. Bem, vou chamar de ms o coeficiente angular da reta S, dado pela tangente θs. E mr, vou chamar o coeficiente angular da reta R, que é dado pela tangente de R. Com isso, a gente escreve de uma maneira mais simples essa equação. Quer dizer, a tangente de θrs é simplesmente dado por essa expressão aqui. É o coeficiente angular da reta S menos o coeficiente angular da reta S dividido por 1 mais o produto dos dois coeficientes. Ora, quando nós temos as duas retas, quem são esses coeficientes? São aqueles valores de A. Na equação y é igual a mais b, é o valor de A. É o coeficiente angular da reta, da equação da reta reduzida. Então, conhecendo-se os coeficientes angulares das duas retas, no caso aqui a reta S e a reta R, representados por ms e mr, nós obtemos a tangente do ângulo entre as duas retas. Então, o ângulo θrs é o ângulo cuja tangente é dado por essa expressão aqui. A diferença entre os dois coeficientes angulares dividido por 1 mais o produto dos dois coeficientes angulares. Então, com isso, nós determinamos o ângulo entre duas retas quaisquer.
Vamos ver o caso de paralelismo de duas retas. Vamos considerar novamente a reta S e a reta R, né? No caso aqui, elas são paralelas. Nós temos a reta S faz um ângulo θS horizontal e a reta R faz um ângulo θR horizontal. E eles são iguais, uma vez que nós estamos considerando que as duas retas sejam paralelas. Nesse caso, né, a diferença de ângulo entre elas, obviamente, θS menos θR é zero. E a tangente disso aqui é zero. Portanto, a tangente de θRS que é dada por essa expressão, a tangente de θR, que é dada por essa expressão, a diferença entre as inclinações mais um mais isso aqui, vai ficar escrito desta maneira. Como isso aqui é zero, obviamente, nós chegamos a este resultado que a inclinação de MS da reta S é igual à inclinação da reta S. Ou seja, o coeficiente angular da reta S é igual ao coeficiente angular da reta R, como era esperado. Vamos ver o perpendicularismo de duas retas. Então nós temos agora duas retas aqui que são perpendiculares entre si. A reta S, azul, é perpendicular à reta R, vermelha, e entre elas nós temos este ângulo de 90 graus. Então, θRS 90 graus. O θS é o ângulo da reta azul com o eixo X, e o θR é o ângulo da reta vermelha com o eixo X. Então, nós escrevemos que θRS é igual a θS menos θR, que é 90 graus. Isso aqui, tiramos daqui, é 90 graus. Ou seja, θS é igual a θR mais 90 graus. Agora, nós sabemos que tangente de θS vai ser tangente de θR mais 90 graus. Bom, isso aqui é igual a menos cotangente de θR. Então, tiramos da trigonometria que tangente de θR mais 90 graus é igual a menos cotangente de θR. E cotangente de θR é o inverso da tangente. Então, é igual a menos 1 sobre tangente de θR. Ou seja, a tangente do ângulo da reta S com o eixo X é igual o inverso, é igual a menos 1 sobre a tangente do ângulo que a reta R faz com o eixo X. Tangente de θS é MS e tangente de θR é MR, ou seja, tangente de θS é o coeficiente angular MS e tangente de θR é o coeficiente angular MS. Então, substituindo essas duas coisas aqui, nós vamos chegar a essa conclusão, que quando duas retas são perpendiculares entre si, como é o caso aqui, o coeficiente angular de uma é igual ao negativo do inverso do coeficiente angular da outra. Então, sempre que temos duas retas perpendiculares a uma outra, o coeficiente angular de uma é igual ao negativo do inverso do coeficiente angular da outra reta. Vamos agora estudar a distância de um ponto a uma reta. Vamos considerar esta reta em vermelho, chamada de reta R, e queremos determinar a distância do ponto P com coordenada x1, y1 a esta reta R. E esta distância é dada por esse segmento, cujo comprimento é d. Então nós queremos determinar qual é o valor de d, ou seja, qual é a distância de um ponto qualquer com coordenadas x e y em relação a uma reta. Vamos partir aqui da equação geral da reta, né, e fazer essa complementação ao desenho inicial. Então, o ponto P tem coordenada x1 e y1, ou seja, ABC x1 e ordenada y1. Esse segmento D faz um ângulo alfa com a linha pontilhada, uma vez que a reta faz um ângulo alfa com x, como o segmento D
é perpendicular à reta. E ao mesmo tempo, a linha que liga o ponto P1, o ponto P, né, ao eixo X, quer dizer, é uma reta perpendicular ao eixo X. Portanto, nós temos uma reta perpendicular ao eixo X e a outro segmento de reta perpendicular à reta vermelha. Portanto, este ângulo alfa é igual a este ângulo alfa aqui. Aqui nós temos um ponto Q, que ele tem coordenada x1 e y2, ou seja, a abscissa desse ponto é x1 e a ordenada deste ponto é y2. Então, a partir da construção desta figura, vamos determinar o valor de D. Bem, aqui em cima nós temos esse triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo que tem como hipotenusa o segmento PQ, né? O lado adjacente ao ângulo alfa é D. Muito bem. Então nós podemos escrever que D é PQ cosseno do ângulo alfa, como está escrito aqui. Agora, quem é PQ? PQ é a distância entre os pontos P e Q. Como esse ponto P e Q tem a mesma abscissa, que é x1, então nós podemos tirar que a distância entre P e Q nada mais é do que a diferença entre a ordenada y1 e a ordenada y2, que é essa diferença aqui. Eu escrevi nesta equação à direita. Por outro lado, cosseno de alfa é 1 sobre secante de alfa. Da trigonometria, secante de alfa é mais ou menos raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Ou seja, cosseno de alfa é essa raiz quadrada aqui, 1 sobre mais ou menos raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Então daí nós tiramos que o D, esse D que aparece aqui, é simplesmente PQ, que é y1 menos y2, que está aqui, vezes cosseno de alfa. Cosseno de alfa é dado por essa penúltima equação, que eu substituí na de cima e obtenho esta equação aqui embaixo. Então o D, a distância de um ponto P de coordenada x1, y1 a esta reta R, é dado por y1 menos y2 sobre mais ou menos 1 raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Bem, vamos voltar para cá. Então eu tenho aqui a distância D, é dado por isto aqui, y1 menos y2 sobre raiz quadrada 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Bom, o y1 é a coordenada deste ponto, e y2 é a coordenada que esta linha pontilhada vertical, né, intercepta a reta vermelha, que é dado pela ordenada do ponto Q. E eu sei, por outro lado, que a equação geral da reta é dada por essa expressão aqui em termos de A, B e C. Bem, o y nós já vimos que vale menos A sobre B, x menos C sobre B. Então, isto aqui representa a inclinação da reta R. Essa razão, menos A sobre B, representa a inclinação da reta R. Então, a tangente de alfa é simplesmente menos A sobre B. Então, essa tangente que aparece aqui, eu posso escrever em termos de menos A sobre B. Então, substituo na equação de cima e tenho que D é igual a y1 menos y2 vezes B sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Substituir tangente de alfa aqui, ficou A ao quadrado sobre B ao quadrado. Depois, eu tirei o B ao quadrado de dentro da raiz. Então ficou B ao quadrado mais A ao quadrado, tudo dividido por B, depois eu passei o B aqui para cima. Passei o B lá para cima. Bem, mas ainda nós temos esses dois parâmetros, y1 e y2, que é este ponto aqui em cima, a ordenada do ponto P, que é o y1, e a ordenada do ponto Q, que é y2. Bem, daqui eu tenho o seguinte,
No ponto Q, que pertence à reta R, eu posso escrever que y2 é igual, y2 dessa equação aqui, é igual menos A sobre B, x1 menos C sobre B. Então, o y2, esse y2, ele tem, formando o par com ele tem essa abscissa x1. O ponto Q tem como abscissa x1 e ordenada y2. Então, o y2 vai ser menos A sobre B, x1, que é o par dele, menos C sobre B. Muito bem. Então, eu posso escrever essa equação de cima, simplificando, que y2 é igual a menos a x1 mais C sobre B. Daí eu coloco aqui, esse y2 vou colocar dentro dessa equação. Então nós vamos ter que D, colocando y2 dentro da equação à esquerda, a última equação à esquerda, daí vamos ter que D é igual a x1 mais B y1 mais C. Ou seja, D, como D é uma distância, nós devemos pegar o módulo, não importando esse sinal que está aqui mais ou menos. Aqui tem um sinal mais ou menos. Como o D trata-se de uma distância, vamos pegar o módulo e escrever que D é igual ao módulo de ax1 mais by mais c sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Portanto, dado um ponto aqui no plano, dado um ponto qualquer no plano com coordenadas x1 e y1, nós podemos determinar a distância desse ponto à reta R por meio dos coeficientes da reta. Então eu multiplico o A pela abscissa da reta, pela abscissa do ponto, o B pela ordenada do ponto e obtenho, né, a distância D em termos dos parâmetros da reta A, B e C. Então, para determinarmos a distância de um ponto à reta, basta que nós conheçamos as coordenadas desse ponto. No caso aqui, as coordenadas x1 e y1. Pego x1 e y1 e coloco nessa expressão onde A, B e C são números conhecidos. São as constantes da equação geral da reta. Então, com isso, com esse quadro amarelo, nós determinamos a distância de qualquer ponto a uma reta dada. As bissetrizes do ângulo de duas retas. Vamos considerar novamente uma reta azul e uma reta vermelha e queremos achar a bissetriz desta reta, a bissetriz dessas duas retas. A bissetriz dessas duas retas eu estou representando por esta reta tracejada. Bem, o que é a bissetriz? A bissetriz é o ponto comum aqui no plano que está à mesma distância da reta vermelha e da reta azul. Então vou pegar genericamente um ponto aqui, desta reta tracejada, chamar a distância desse ponto à reta vermelha de D e a distância deste ponto à reta azul de D1. A reta vermelha é a reta R, denominada R, e a reta azul nós estamos denominando de R1. E essa linha tracejada representa todos os pontos do plano onde o D1 é igual a D, isto é, onde a distância deste ponto à reta azul é igual à distância deste ponto à reta vermelha. Então a condição aqui para nós encontrarmos a equação da bissetriz é que D1 seja igual a D. Fazendo isso, nós teremos todos os pontos no espaço, aqui em duas dimensões, ou seja, deste plano XY, que estão à mesma distância da reta vermelha e da reta azul. Então aqui nós temos a equação geral das duas retas, da vermelha e da azul. Aqui os coeficientes são A, B e C, na vermelha, e na azul nós estamos colocando, para diferenciar, coeficientes A1, B1 e C1. A distância de qualquer ponto para a reta vermelha é dada por essa expressão, e a distância de qualquer ponto para a reta azul é dada por essa expressão. Então, quais serão esses pontos? Nós obtemos esses pontos igualando as duas distâncias. Fazendo D1 igual a D, ou D igual a D1, nós temos isto aqui. Esta equação
nesta faixa em amarelo, nos dá todos os pontos do plano XY que são equidistantes da reta vermelha e da reta azul. Então isso aqui nós chamamos a equação da bissetriz, das duas retas azul e vermelha. Com a determinação da bissetriz do ângulo de duas retas, nós encerramos a segunda parte do tópico Geometria Analítica do curso online Matemática para a Universidade.